Fronteiras entre as artes da performance e a filosofia, de Charles Feitosa. Terceira parte. 3. Filosofia contra e com as artes da performance. Presença versus acontecimento. A filosofia contemporânea também tem críticas a fazer às artes da performance, mas que não passam por nenhuma condenação moral, política ou estética, mas sim dentro da já mencionada típica estratégia performativa da própria filosofia de implicar com o uso indiscriminado de determinados conceitos. No caso da performance, o problema é a sua reivindicação de ser capaz de produzir presença, isenta e purificada de qualquer mediação. Vimos no ponto anterior que um dos aspectos mais distintivos das artes da performance é a ruptura com a representação no teatro clássico. No teatro tradicional, em linhas gerais, há um acordo tácito com a ficção, com a instauração de um espaço e tempo ilusórios em que atores e objetos no palco estarão sempre remetendo para outras pessoas e outras coisas. Enfim, a cena sempre quer fazer referência a outro lugar, diferente, alheio, de fora. Já na performance, como enfatiza Cohen, abre aspas, há uma acentuação muito maior do instante presente, do momento da ação, o que acontece no tempo real, fecha aspas. Cohen, 2002, página 97. As artes da performance reivindicam para si a afirmação de uma presença pura, tanto do performer em relação a si mesmo, como em relação ao público, pois nelas o performer não é ator, expõe sua própria persona. Isso confere ao processo performativo a característica de rito com o público, não sendo mais só espectador, e sim estando numa espécie de comunhão. A relação entre o espectador e o objeto artístico se desloca então de uma relação precipuamente estética para uma relação estática, semelhante à meditação profunda ou ao efeito de alucinógenos, em que há um menor distanciamento psicológico entre o objeto e o espectador. Tudo se passa como se as artes da performance pudessem oferecer uma rara oportunidade de escapar do ordinário da vida cotidiana, onde estamos presos, seja ao futuro, seja ao passado. A presença é, portanto, um elemento estético imprescindível para as artes da performance. Em 2016, tive a oportunidade de participar de uma mesa redonda sobre a questão da presença na filosofia e nas artes cênicas, com meu amigo e colega Renato Ferracini, diretor do Grupo Lume. Nota: a versão escrita do debate está disponível na revista Ouvir ou Ver Online. Ferracini Feitosa, 2017. Fim da nota. Por ocasião desse debate, eu argumentei que o ser humano vive historicamente. Logo, ele pode até se aproximar, mas nunca atingirá o aqui e agora absolutos. Levantei também a hipótese polêmica de que a apologia da presença nas artes da performance é um resquício de um desejo metafísico por eternidade, típico de todas as formas de misticismo que cultuam um ressentimento velado contra a transitoriedade do tempo, acusando-o injustificadamente de ser a causa de todos os nossos sofrimentos. No debate com Ferracini, defendi que se a presença não é acessível para os seres humanos, isso não quer dizer que não ocorra algo de singular com os corpos em cena, mas é algo que exige um outro conceito,
muito mais adequado ao meu ver. Propus então a noção de acontecimento, fundamental para toda a filosofia do século XX, para dar conta disso que, ao meu ver, erroneamente, é descrito pelos artistas e teóricos da performance como presença. Mas qual a diferença entre presença e acontecimento? E por que é tão importante, do ponto de vista da filosofia, chamar a atenção para essa diferença? A noção de presença pura, tal como é descrita por seus devotados entusiastas, está diretamente ligada ao modelo metafísico de mundo, que se divide na estrutura oposicional e hierárquica entre sujeito e objeto. Presença é o que está diretamente diante de mim, a minha completa disposição. A presença direta de quaisquer objetos pressupõe sempre a imediata presença dos sujeitos para si próprios, como autoconsciências plenas. Não é que a performance em si seja metafísica, mas o modo como ela vem sendo descrita, a terminologia empregada para conceituá-la, está presa ainda a modelos dualistas. Há um descompasso entre o que se faz e o que se diz. Para a filosofia contemporânea, entretanto, não há nada fora ou para além das mediatizações. Nesse sentido, a noção de acontecimento parece como uma forma de intensificação do tempo, mas não de sua suspensão ou paralisação. A concepção de tempo que subjaz à ideia de acontecimento não é do cronos, tempo linear sequencial quantitativo, nem do aion, eternidade, o fora do tempo, mas de kairos, a ocasião propícia. Por ocasião, não se deve entender a noção de um átimo de segundo, mas sim qualquer duração que implique em uma quebra no processo linear cronológico. Kairos não é um ponto específico de Cronos, muito menos sua interrupção. Kairos é Cronos qualificado, é o tempo propício para as ações e para as operações, é o tempo da performance. Nota: no grego contemporâneo, kairos está associado às condições meteorológicas de cada região. Na teologia cristã, kairos sofreu apropriação e foi reinterpretado, especialmente nas epístolas paulinas, como o tempo das ações divinas. Na filosofia antiga, a noção de kairos remonta às questões de retórica clássica, a capacidade de um orador de se adaptar às contingências de uma circunstância. Nesse caso, a sabedoria de corresponder a cada ocasião é fator fundamental para a instauração do tempo kairológico. Para a relação entre kairos e retórica, ver o livro organizado por Philip Cipiora e James Bowling, 2002, Rhetoric and Kairos, Essays and History, Theory and Praxis, 2002. Fim da nota. Quando saímos de casa em direção ao trabalho, todas as etapas desse processo estão a serviço do tempo do cronômetro, com ponto de partida, meio e de chegada. Se por algum acaso, um pouco de repente, somos atraídos e distraídos por algum incidente, seja uma banda de música de rua, seja por alguma conversa excepcionalmente interessante, seja por um simples desejo de saber o que tem lá no fim da rua, então nos desviamos da meta, do projeto de futuro. Passamos a viver no tempo kairológico, que tanto pode durar alguns segundos, horas ou até mesmo meses ou anos. Não saímos do tempo, apenas o vivenciamos de uma outra maneira, com intensidade modificada,
modulada pelas nossas diferentes respostas aos chamados que o acaso nos oferece. O tempo do acontecimento, portanto, não é fora do tempo, nem a paralisação do tempo. Não é o puro agora, mas sim uma modulação da temporalidade. A noção de acontecimento remonta a Heidegger, em alemão, Ereignis, mas foi retomada pela maioria dos filósofos do século XX e XXI. Derrida, Agamben, Deleuze, Merleau-Ponty, Foucault, Bourdieu, Rancière, Sloterdijk, entre outros. É Derrida quem, a meu ver, melhor traduz a ideia de acontecimento, ao compreendê-lo como uma situação singular, em que o outro chega na sua irredutível alteridade. Por definição, um acontecimento pertence à ordem do imponderável, não podendo ser previsto nem calculado, muito menos antecipado. Não é o presente a instância temporal determinante do acontecimento, mas sim o futuro, só que de forma diferenciada. No documentário de 2002 sobre sua obra Derrida The Movie, ele faz a seguinte e importante distinção entre futuro e porvir. Citação: em geral, tento distinguir entre o que chamam de futuro e porvir. O futuro é o que amanhã, mais tarde, no próximo século será. Há um futuro que é previsível, programado, agendado, previsto. Mas há um futuro, o porvir, to come, l'avenir, que se refere a alguém que vem, que chega de forma totalmente inesperada. Para mim, esse é o real futuro, que é totalmente imprevisível. O outro que chega sem que eu seja capaz de antecipar sua chegada. Então, se há um futuro real para além do que sabemos futuramente, este é o porvir, que é a chegada do outro enquanto sou completamente incapaz de prever que ele está vindo. Derrida, Apu de Derrida, The Movie, 2002. Fim da citação. As artes da performance nos oferecem uma oportunidade da vinda de uma alteridade inesperada e, assim, vivenciar o tempo de forma diferente do que na modalidade linear. Minha tese é a de que as artes da performance produzem acontecimento, não presença. Mas a instauração do Kairos não depende da nossa decisão pura e simples. É uma situação que transcende a nossa vontade, pois querer coisas e planejar obtê-las é a habilidade típica do tempo cronológico. Talvez o tempo do acontecimento tenha mais a ver com nossa maior ou menor habilidade de nos mantermos passivos e deixar as coisas virem ao nosso encontro, sem que as julguemos, classifiquemos ou controlemos. Essa passividade precisa ser treinada ativamente, pois nossa tendência principal é de mantermos o foco no futuro planejável. Acredito que faz toda a diferença treinar o corpo do performer para produzir mais e melhores acontecimentos ao invés de efeitos de presença. Toda essa implicância com a centralidade conferida à noção de presença não é mero preciosismo terminológico, mas sim uma forma de engajamento da filosofia na ocupação da fronteira com as artes cênicas, de modo a assim enfrentar a tarefa de pensar uma outra ontologia do corpo em cena, seja no teatro, na dança ou na performance, para além dos modelos dualistas, essencialistas e hierárquicos herdados da metafísica. As técnicas de treinamento,
Os processos criativos e as experimentações poéticas/políticas nas artes cênicas tendem a se enriquecer com o debate com a filosofia. E o que a filosofia pode aprender com as artes da performance? A virada performativa da filosofia no século XXI. Não basta falar sobre. A filosofia pode e deve se deixar contaminar com os não filósofos, especialmente os artistas da performance. Talvez seja possível afirmar que estamos vivendo uma espécie de performative turn na filosofia do século XXI. Não que a história da filosofia esteja totalmente desprovida de gestos que poderiam hoje ser chamados de ações performativas. Ao contrário, existem muitas situações emblemáticas famosas, onde o filósofo engajou seu próprio corpo para intensificar suas ideias. Aristóteles, por exemplo, relatou que o cético Crátilo, por acreditar que não se deve dizer nada, apenas mexia o dedo. Podemos imaginar o dedo de Crátilo em riste, como um gesto de quem se cala por convicção, mas também de quem exige que se silenciem à sua volta, intimando a pensar mais e falar menos. O próprio Sócrates, pouco antes de tomar a cicuta, realizou um ritual performático, ao pedir que fosse sacrificado um galo a Esculápio, deus da medicina e da cura. Muitos viram nesse gesto inusitado do pensador um sinal precoce dos eflúvios do veneno na sua mente. Mas Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, 1872, ao contrário, reconheceu a homenagem socrática ao filho de Apolo. Abre aspas, o único sinal de respeito aos limites da natureza lógica. Fecha aspas. Nietzsche, 1988a, página 96. Em toda a vida de Sócrates. A famosa fotografia de Jules Bonnet, que mostra Nietzsche e Paul Ré puxando uma charrete com Lou Salomé nas rédeas e no chicote, foi uma genial ação performativa, encenada pelo próprio filósofo alemão em maio de 1882. Uma cena que até hoje alimenta diversas polêmicas. Aliás, Nietzsche pode ser considerado o catalisador da virada performativa da filosofia, pois sempre defendeu e assumiu a dimensão autobiográfica na sua própria escrita. Fez experiências com novas mídias, tendo sido um dos primeiros usuários de máquina de escrever do planeta, e realizou diversas parcerias, tanto com artistas, abre parênteses, atores, músicos, poetas, fotógrafos, etc., fecha parênteses, como com cientistas, abre parênteses, biólogos, médicos, geógrafos, etc., fecha parênteses. Ele chamou pela vinda de novos filósofos no futuro, que se distinguiram pela capacidade de reconhecer, conforme um fragmento do verão de 1885, que, abre aspas, o corpo é um pensamento muito mais admirável do que a antiga alma, fecha aspas. Nietzsche, 1988b, página 565. Ele trouxe a filosofia tanto para o palco como para a rua e criou o conceito de filósofo-artista, alguém que vê tanto a filosofia e a ciência como gestos criativos e, por isso mesmo, políticos. Mais recentemente é o filósofo espanhol Paul Beatriz Preciado quem vai retomar de maneira ainda mais radical a tese das artes da performance de que o corpo não é uma coisa dada e pronta, mas sim um campo fértil de realização de possibilidades.
No livro Texto Yonke, 2008, temos uma investigação sobre gênero, droga e biopolítica na era farmacopornográfica. Preciado relata a experiência de auto-administrar o hormônio testosterona, mostrando, demonstrando e, ao mesmo tempo, refletindo sobre as tecnologias de alteração do corpo. Tratou-se de um gesto ao mesmo tempo performativo, filosófico e político, ou, como Preciado diz na introdução, abre aspas, um protocolo de intoxicação voluntária à base de testosterona sintética, fecha aspas. Abre aspas, ensaio corporal, fecha aspas, uma, abre aspas, ficção autopolítica, fecha aspas. Preciado, 2008, página 15. No ano de 2012, surgiu na Europa uma iniciativa internacional de instauração de um novo campo de conhecimento, denominado justamente de Performance Philosophy, filosofia performativa, que reúne de forma organizada e consistente as práticas criativas das performances e o trabalho conceitual da filosofia. Em uma mesa redonda realizada sobre o tema O que é a filosofia performativa, Philo-Performance, em 2014, a professora e pesquisadora da Universidade de Paris 8, Charlotte Hess, respondeu à questão da seguinte forma. Citação. Por filoperformance, entendemos a encenação do pensamento em todas as suas formas. Filosofia falada e duelada, slam, intervenção social, dança, ação de pesquisa, festivais e antifestivais. Nossa ambição é explorar esta área onde o conceito está em ação, é performativo, a maneira como a, entre aspas, filosofia pode ser feita enquanto performance, abrindo e encontrando seus próprios espaços. Fim da citação. Nota: transcrição da mesa redonda Qu'est-ce c'est la performance, realizada em Paris, 28 de junho de 2014, durante o colóquio internacional Théâtre, Performance, Philosophie, Croisement et Transfert dans la pensée anglo-américaine, disponível em labolabs.com Qu'est-ce que c'est Philoperformance. Acesso em 20 de fevereiro de 2018, fim da nota. A filosofia performativa vê, portanto, a performance na qualidade de pensamento e produz pensamento como performance, ou seja, filosofia como acontecimento. Mesmo procurando escapar de rótulos e definições, a filosofia performativa vem se espalhando no mundo através de publicações, simpósios e conferências em diversas e variadas versões. Nota: dignos de nota são o projeto vienense Philosophy on Stage. No site www.univi.ac.at performance com Z e a Rede Internacional de Filosofia Performativa www.performancephilosophy.ning.com, em que podem ser encontrados bibliografias e eventos relacionados ao tema. Existe ainda, desde 2015, uma revista científica especializada em filosofia performativa, www.performancephilosophy.org/journal/pages/view/about. Hoje existem diversos grupos trabalhando na Ásia, Oceania e na América Latina. No Brasil, tive oportunidade, junto com as professoras doutoras Tânia Alice e Ângela Donini,
ambas da Unirio, de organizar diversos cursos, mesas e simpósios sobre as relações práticas e teóricas entre performance e filosofia dentro do projeto de pesquisas de filosofia pop. Tem um link aqui do CNPq. É um espelho do grupo. Fim da nota. Em 2014, por exemplo, dentro do projeto Philosophy on Stage, da Universidade de Viena, a filósofa performativa Laura Kuhl, da Universidade de Surrey, Inglaterra, se juntou à artista e performer Tess Denham Cleaver para realizar as Walking Lectures, partindo do princípio de que se pensa mais intensamente o corpo quando se ativa o próprio. Em 2015, os filósofos Arnaud Bollard e Suzanne Valérie Granzer realizaram a performance Nietzsche, etc., Kant in Análise, que coloca Kant sob o choque da leitura de Nietzsche, sendo analisado por Lou Andreas Salomé. Nota: transcrições dessas ações estão disponíveis Tem 2 links que vão para a homepage da Universidade de Viena, Univi. Tem muitas letras e não muito legível, é isso. Acesso em 20 de novembro de 2018, fim da nota. Para mim, a filosofia performativa é um desdobramento consequente do meu próprio projeto de uma filosofia pop. E desde 2013, venho tentado, na teoria e na prática, desenvolver caminhos para sua implementação no Brasil. Nota: sobre a ideia de filosofia pop no Brasil, ver meu artigo de 2001, O que é isto, filosofia pop? E também o estudo crítico de Márcia Tiburi em 2016, intitulado A Filosofia e seus Conteúdos Desprezados, Filosofia Pop em Questão. Fim da nota. Dentro desse fluxo, comecei a realizar palestras e cursos sobre o tema e, ao mesmo tempo, experimentar formas de fazer filosofia que envolvessem cada vez mais meu corpo, minha imaginação e meus afetos. Um dos experimentos foi a mesa de abertura do primeiro Simpósio Internacional de Filosofia Pop, em maio de 2014, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. O tema da mesa era performance e filosofia, e foi coordenada por mim, com a presença da professora francesa Julie Amanti, Paris 8, e tradução consecutiva da professora Tânia Alice Feix, Unirio. O que o público não sabia era que se tratava de uma performance palestra da própria performer Tânia Alice Feix, que criou uma palestrante ficcional, Julie Amanti. O nome já indicava a trama, Julie Amente, Júlia mentiu. Supostamente oriunda da Universidade de Paris 8 e convidada de honra do evento. Enquanto a palestrante imaginária, encenada pela atriz e pesquisadora Geneviève Lodovici, expunha sua pesquisa teórico-prática sobre corporeidades liminares, com o rosto todo encoberto por faixas, sua intervenção ia sendo traduzida consecutivamente pela professora Tânia Alice, a verdadeira autora do texto e da trama. Nota: o texto completo da palestra Corporeidades Liminares foi publicado na revista Percevejo Online, Feix 2014. Fim da nota. Os ardorosos debates que daí se seguiram foram coordenados por mim e se revelaram os mais intensos do simpósio. A mesa de abertura sobre performance e filosofia não foi apenas sobre, mas foi ela mesmo performativa e filosófica. Nota: outra ação filoperformativa que tive oportunidade de realizar
foi o projeto piloto para um trem transcultural, cujo intuito era transformar o tempo gasto em mobilidade urbana de tempo alienado em tempo fértil e criativo. Juntamente com a professora Cecília Dinardi, City University of London, coordenei a realização de diversas performances e oficinas criativas em um vagão do trem da Estação Central do Rio de Janeiro, durante 5 dias no mês de abril de 2016. As atividades foram filmadas para serem exibidas em uma instalação interativa, que incluiu uma maquete do trem no Festival Multiplicidade, 16 de maio de 2016. O resultado está disponível em vídeo na internet. Tem o link do Vimeo com vários números. Acesso em 1 de fevereiro de 2018. Fim da nota. Para que a virada performativa da filosofia tenha êxito, é preciso que ela abra mão do anseio tradicional de poder guiar os seres humanos na busca pela verdade única e absoluta e da capacidade de atingir uma forma de universalidade de abrangência total e irrestrita. A busca filosófica pelo mais universal, mencionada no início como uma das características distintivas da dimensão performativa da filosofia, carrega infelizmente no seu bojo a tendência para uma certa desatenção com os contextos históricos e culturais específicos dos temas investigados. O universalismo excessivo da filosofia ocidental fica evidente, por exemplo, no desinteresse acadêmico pelos sistemas de pensamentos oriundos de matriz africana, indígena, oriental ou mesmo sul-americana. O argumento recorrente e inadmissível diz que se a filosofia busca o universal, não pode ser tratada como uma atividade específica de uma região geopolítica. Felizmente, a filosofia contemporânea está aprendendo a revisar e a relativizar seu conceito de universal, principalmente a partir do fecundo diálogo com a área de artes em geral, de onde vem se desenvolvendo a ideia de topologias do ser. Nota: mais sobre o tema pode ser lido no artigo do filósofo porto-riquenho, professor da Brown University, Nelson Maldonado Torres, 2008, intitulado A Topologia do Ser e a Geopolítica do Conhecimento, Modernidade, Império e Colonialidade, 2003. Fim da nota. Dentro desse contexto, pode-se afirmar que a filosofia performativa é sempre site-specific, ancorada sempre e cada vez no contexto geográfico, histórico e cultural dos corpos que a praticam. Será preciso, portanto, se perguntar o que se faz quando se faz filosofia no Brasil contemporâneo. As artes da performance intimam a filosofia a ter força para suportar os paradoxos e as ambiguidades da existência, mas também a resistir e questionar as ideologias hegemônicas. Não se abandona o rigor, mas sim a excessiva formalidade. É necessário, por exemplo, se perguntar se a sala de aula, o texto linear, as aulas expositivas, as longas palestras em congressos são ainda os formatos mais adequados para se fazer filosofia no século XXI. Será imprescindível reativar os corpos dos filósofos sentados eternamente, seja nas cadeiras da escrivaninha ou nas cátedras da academia. Por que não incluir técnicas de treinamentos corporais oriundas das artes cênicas como requisito altamente recomendável na formação dos professores de filosofia do futuro? Será preciso, finalmente,
rever a própria noção de ação, restrita aos campos da ética e da política. Se no campo da estética, ações artísticas são mobilizações para que a arte possa ocorrer, na área da filosofia, ações filosóficas são mobilizações para que o próprio pensamento possa acontecer, seja através do engajamento dos corpos, dos sexos, de novas tecnologias, de situações do cotidiano, de conteúdos oriundos da cultura de massa e, principalmente, dos desafios políticos dos nossos tempos. Qual o porvir dessas ações filosóficas? Essa pergunta só será respondida na teoria e na prática, pela contínua ocupação das fronteiras entre artes da performance e filosofia. Grajaú, Rio de Janeiro, primavera de 2019. Gente, agora sou eu falando e não o Feitosa. Existe um lugar no inferno para todas as pessoas que acharam legal colocar as notas no final do capítulo, no final do artigo, no final do livro e não na nota de rodapé.